Capítulo 1337. Naquele momento, Wendell sentiu suas panturrilhas tremerem levemente, como se não conseguisse mais suportar o peso de seu corpo. Depois de deixar a utopia, ele previu o pior resultado possível: morte súbita sem motivo explicável. No entanto, nunca esperou encontrar alguém de utopia em Backlund, uma cidade realmente grande. Mais importante ainda, o visitante até o convidou para a utopia. Para Wendell, este foi um pesadelo extremamente assustador. O fato de ele não ter sofrido um colapso mental só poderia ser atribuído à sua boa tenacidade mental. Mantendo a compostura, Wendell forçou uma expressão preocupada e disse: "Tive muitas coisas para fazer recentemente." O policial chamado Billis disse imediatamente: "O julgamento acontecerá em 2 semanas. Aqui está a intimação." Enquanto falava, entregou o documento a Wendell. Falando francamente, Wendell não queria aceitar isso de forma alguma, mas não teve escolha a não ser aceitar. Billis deu um passo para trás. "Isso diz respeito ao futuro de uma mulher. Espero sinceramente que você possa testemunhar no tribunal." Depende da situação, Wendell não queria concordar ou recusar. Billis não disse mais nada enquanto se curvava. "Vou esperar por você em Utopia. Espero que nos encontremos novamente." Dito isso, ele se virou e saiu da residência, entrando na rua. Durante todo o processo, Wendell parecia ter sido congelado em uma escultura de gelo, parado ali sem piscar. Depois de mais 10 segundos, ele finalmente acordou de seu pesadelo. Caiu para o lado fracamente e se levantou colocando a mão direita na porta. Agora mesmo, ele estava com tanto medo, com medo de que Billis o trouxesse à força de volta à misteriosa utopia. Se isso acontecesse, Wendell não sabia se ainda teria chance de ir embora. Talvez ele desaparecesse para sempre. Comparado à morte súbita, este resultado impossível de prever, mas claramente negativo, deixou-o ainda mais temeroso. Preciso relatar rapidamente esse assunto ao alto escalão. Capturar aquele policial de utopia e descobrir a real situação desta cidade bizarra e uma forma adequada de resolver o problema completamente. Wendell voltou a si e fez o possível para se animar. Ele se preparou para informar os membros do MI9 que o monitoravam secretamente. Neste momento, finalmente percebeu que havia um grande problema com sua resposta. Ele não aproveitou a oportunidade para informar aos seus colegas de monitoramento, com um gesto de mão, que o policial que o visitou era problemático. Ele também não tentou ganhar tempo. Em vez disso, esperou que os monitores percebessem que algo estava errado. Ele também não demonstrou seu talento como agente de inteligência, perguntando subrepticiamente a Billis em qual hotel ele se hospedara em Backlund e em que dia partiria de trem. Ele estava tão apavorado que só poderia inconscientemente usar uma resposta que não criasse um acidente. Com esse pensamento em mente, Wendell saiu pela porta e olhou na direção de onde Billis havia saído, mas nem viu sua figura. Este policial da utopia já havia se misturado às carruagens e aos pedestres. Retraindo o olhar, Wendell olhou para a intimação em sua mão e de repente se sentiu um pouco desconfortável. O que acontecerá se eu não for à utopia para testemunhar 2 semanas depois? Quanto mais Wendell pensava nisso, mais assustado ficava. Suas panturrilhas enfraqueceram novamente e ele rapidamente fez um gesto com a mão para informar seus colegas que estavam escondidos ao seu redor sobre a anomalia. Reticências. Burgo Oeste, Rua Beloto número 9. Depois de saber que um residente de Utopia havia chegado a Backlund, Shill ficou chocada e confusa. De acordo com suas observações anteriores, a utopia provavelmente estava localizada em um local secreto, ou em algum lugar entre o real e o ilusório, permitindo que estranhos entrassem por entradas aleatórias.
Quanto ao motivo pelo qual queriam que estranhos entrassem, provavelmente era um requisito de ritual. Portanto, de acordo com o entendimento de Xiu, o povo de Utopia provavelmente não deixaria sua cidade natal e vagaria por aí. Este também é um requisito ritual? Qual é a verdadeira identidade desses moradores? Os crentes do Senhor Louco, os companheiros do mundo German Sparrow? Depois que Xiu perguntou sobre a aparência geral do visitante da Utopia, ela não teve escolha a não ser retornar à sede do MI9 devido à falta de mais informações. Ela hesitou se deveria enviar seus subordinados para realizar uma busca em grande escala. Ela não tinha certeza se o Senhor Mundo ficaria feliz em ver tais ações sendo tomadas, e ela estava com medo de afetar o ritual. Depois de andar de um lado para o outro no escritório, Xiu se preparou para orar ao Senhor Louco e pedir a ele que transferisse suas perguntas para o mundo German Sparrow. Enquanto caminhava até a cadeira, Xiu passou o olhar pelo relatório colocado sobre a mesa. Foi um relatório de investigação que seus 2 subordinados prepararam. Por um lado, confirmaram que não houve problemas com os passageiros que chegaram com sucesso a Backlund. Por outro lado, salientaram que havia passageiros que permaneceram na Utopia. Passageiros, os olhos de Xiu se estreitaram enquanto ela adivinhava com base em sua intuição. Os habitantes de Utopia tinham seus próprios objetivos ao vir para Backlund, não era uma viagem aleatória. E seu objetivo muito provavelmente estava relacionado a um determinado passageiro que deixou a Utopia. Xiu ficou alarmado quando se sentou apressadamente e tentou orar. Só então, alguém bateu na porta do escritório dela. Por favor, entre, disse Xiu após alguma hesitação. Quando a porta se abriu, Xiu viu Locke e Wendell, de cavanhaque, encarregados do incidente de Utopia. Coronel, Wendell conheceu alguém da Utopia. Ele fez uma visita diretamente a ele. Locke disse, atrapalhando-se com as palavras. Este desenvolvimento foi igualmente inesperado. Na verdade, Xiu não ficou surpresa. Em vez disso, ela secretamente soltou um suspiro de alívio. Ela olhou para Wendell e perguntou, por que ele visitou você? Ele pediu que eu fosse à Utopia para testemunhar sobre o caso de homicídio que mencionei no meu relatório. Wendell estava claramente mais calmo do que antes. Ele então acrescentou, ele é um policial. Seu nome é Billis. Não me atrevi a perguntar onde ele morava. Não sei quando ele planeja partir ou que locomotiva a vapor planeja pegar para partir. Para expressar o peso que tinha neste assunto, Xiu levantou-se e pensou. Locke, convoque os membros de sua equipe para procurar os motoristas de carruagens alugadas que costumam rondar os clientes na residência de Wendell, bem como os motoristas de carruagens que passaram pelo distrito próximo, e pergunte se eles já viram Billis antes. Se eles o viram, pergunte para onde ele foi enviado. Além disso, mande alguém para a estação de locomotivas a vapor e esperem na entrada para observar os passageiros. Depois de instruir seus subordinados, Xiu virou-se para olhar para Wendell. Coopere com eles e esboce Billis. Sim, coronel, responderam Locke e Wendell em uníssono. Depois que eles saíram e fecharam a porta, Xiu sentou-se e começou a orar. Logo, ela recebeu a resposta do Senhor Louco e viu o mundo German Sparrow orando na névoa cinzenta. German Sparrow disse a ela: você pode realizar investigações normais. Quando necessário, você pode sugerir que se trata de um ritual, mas deve estar incluído entre algumas opções. Xiu imediatamente soltou um suspiro de alívio enquanto esperava pacientemente que seus subordinados relatassem os resultados de suas investigações. Ao cair da noite, Locke voltou para a rua Beloto e relatou a Xiu. Encontramos o motorista da carruagem alugada que atendeu o policial de Utopia. Xiu mostrou sua preocupação.
Locke explicou simplesmente. Aquele policial originalmente fez com que o motorista da carruagem fosse até a área do cais. Porém, assim que a carruagem entrou na área correspondente, ele pediu para descer, avisando que já haviam chegado. Aquela rua era muito desconhecida para o cocheiro, fazendo-o sentir-se perdido. Depois de sair daquela rua, percebeu que o ambiente se tornara familiar. Nossos homens o acompanharam até aquele lugar novamente, mas ele não conseguiu encontrar aquela rua, não importa o que acontecesse. Chiu assentiu levemente e disse solenemente: corresponde às nossas descrições preliminares sobre as entradas e saídas da utopia. Coronel, você está dizendo que se pode entrar ou sair da utopia por qualquer cidade e rua. Locke estava incrédulo. Chiu pensou por um momento antes de dizer: pelo que parece, sim. Mas tenho a sensação de que há algo errado. Como utopia se conecta a lugares diferentes? Depende do que. Quando a voz dela sumiu, Chiu disse a Locke: diga a Wendell que ele passará as próximas 2 semanas aqui até que a intimação expire. Sim, coronel. Locke se virou e saiu do escritório de Chiu. Wendell não fez nenhuma objeção aos arranjos da Coronel Derecha. Poderia até dizer que só se sentiria seguro dentro da sede do MI9. Sua residência temporária era uma sala de serviço simplesmente reformada. Pela janela ele podia ver o gramado, o jardim e as árvores lá fora. De relance, Wendell viu um corvo negro parado em um galho de árvore, olhando silenciosamente. Reticências. A noite em Bansi foi anormalmente assustadora. De vez em quando, ouviam-se os gritos dos corvos ou de outras aves marinhas. Verdu ficou na janela, observando o cais dilapidado que se aproximava e a cidade que já havia sido reduzida a ruínas. A pressão em seu coração aumentou. Depois de alguns dias no mar, o navio em que embarcou estava prestes a chegar ao porto de Bansi. O capitão já havia avisado Verdu pela manhã que esperariam apenas 2 horas. Se ultrapassasse 2 horas, Verdu só poderia esperar pelo próximo navio nesta ilha deserta. Quem sabia quando o próximo navio chegaria? Depois de respirar fundo, Verdu retraiu o olhar e tirou o casaco. Então, ele abriu a mala, tirou um roupão preto clássico e vestiu-o. A superfície do manto era bordada com fios de ouro e prata, e havia muitas pedras preciosas do tamanho de grãos de arroz presas a ele. Era um artefato selado da família Abraham. Depois de fazer os preparativos, Verdu deixou o navio pirata e entrou no porto de Bansi. Ao longo do caminho, o antigo manto apertou, fazendo com que seu rosto ficasse roxo e ele quase desmaiou. Enquanto caminhavam, Verdu encontrou o local onde ficava o telégrafo com base no mapa que havia comprado. No meio dos escombros, havia 2 marcas vermelhas de sangue, algumas que permaneciam frescas. Era como se tivessem sido deixadas para trás depois que 2 pessoas foram esmagadas em carne picada. Ao lado das 2 figuras, em uma parede quebrada, havia um monstro com cabeça de polvo usando armadura. Ele estava nas ondas e segurava um tridente. Verdu ergueu bem alto a lanterna em sua mão e estava prestes a olhar mais de perto quando de repente sentiu uma gota de líquido frio pousar em seu pescoço. Tomado pelo terror, subconscientemente estendeu a mão. Ele achou pegajoso, nada parecido com chuva. Era incolor. Não era sangue. É um pouco parecido com saliva. A testa de Verdu se contraiu levemente e ele levantou lentamente a cabeça para olhar o local de onde a gota de líquido poderia ter pingado. Era uma faixa escura como o breu. Era o céu noturno sem lua ou estrelas. Ponto.